Joia. Estamos juntos? Pronto? Pode começar? Pode começar. Bom dia, queridos. Bênção sobremaneira estarmos juntos aí para mais uma aula. Eu vou pedir para o Evaldo. Evaldo, você pode orar para nós? Posso sim, Fábio. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos muito gratos ao Senhor por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado a Deus por estarmos na Tua presença nessa manhã, Pai, para adorarmos o Teu nome, para também ouvirmos da Tua palavra, Pai. Que o Senhor abençoe o Teu servo, o pastor Fábio Ribas, Senhor, na explanação dessa aula, que o Teu Espírito possa tocá-lo, ungí-lo e que ele fale, Pai, movido pelo Teu Santo Espírito. E que a Tua palavra, Senhor, ela encontre guarida em cada coração que estiver ouvindo essa aula, agora ou posteriormente, quando tiver publicada, Senhor, que o Senhor fale a cada coração, Senhor. Conceda-nos, ó Deus, a Tua bênção para que possamos, ó Pai, aprender essa palavra e também aplicá-la nas nossas vidas, no nosso dia a dia, Pai. Essa é a oração que fazemos e esperamos em Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, a missão é de Deus, né? O Evangelho da Igreja Total. Então, a nossa ênfase aí, ela hoje é nesse fechamento da parte mais, assim, vamos dizer, teórica do nosso curso. A próxima aula é a Páscoa, então nós não estaremos em EBD aqui, mas na outra aula a gente vai dar continuidade nessa ideia que nós temos trabalhado, mas vendo da perspectiva de alguns trabalhos da IPN, por meio da diaconia, né, nessa área de ação social. Tá? Eu queria que você estivesse bem atento aí nessa grande oportunidade de visibilidade de alguns trabalhos da própria IPN nessa área de ação social, que é para manter essa linha aqui do nosso curso. Na outra aula, na aula seguinte, nós faremos o mesmo, só que a partir do 100, do Conselho de Evangelismo e Missões, né? E nós vamos ver a aplicação desse plantio de igrejas, né? Vamos escolher alguns trabalhos aí no mundo e ver como que no mundo, em outras culturas, esses trabalhos têm sido feitos de plantação de igrejas, de ação social também, que é exatamente para poder fechar o nosso trabalho aqui. E aí a última aula nossa é missão é adoção, é um testemunho, e eu quero que você esteja com a gente aí, você que esteve acompanhando todas essas aulas. Quero agradecer a Deus pela sua vida, e principalmente hoje, é que a gente não esqueça que o dono da obra, essa obra tem dono, né? A missão não é propriamente da igreja. Quando a gente fala que a missão é da igreja, na verdade, a gente precisa entender que a missão é de Deus e a igreja foi comissionada, tá? Então, vamos seguir aqui adiante nos slides. Eu vou pedir para alguém estar lendo para mim, por favor. Quem pode ler esse slide? Posso ler, Fábio? Opa, Sônia, querida. A missão é de Deus. Dizer que a missão é de Deus implica em 3 verdades. 1, Deus é o protagonista da missão. 2, a igreja é comissionada por Deus não para realizar uma obra inédita e nem para dar continuidade ao plano de Deus. 3, a igreja é proclamadora de uma obra já realizada, já completa e já suficiente para os decretos de Deus. Bênção sobremaneira. E pensando aí nessas 3 verdades que a Sônia leu para nós, né, eu trouxe aqui, então, 3 slides para reforçar o que a gente está querendo dizer. Um deles é Deus é o protagonista da missão. Sônia, querida, você pode ler esse slide para nós também? Deus é o protagonista da missão.
Assim como Deus destinou os efeitos para a glória, assim também, pelo eterno e muito livre propósito da sua vontade, pré-ordenou todos os meios conducentes a esse fim. Os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em Adão, são remidos por Cristo, são eficazmente chamados para a fé em Cristo pelo seu Espírito, que opera no tempo devido. São justificados, adotados, santificados e guardados pelo seu poder por meio da fé salvadora. Além dos eleitos, não há nenhum outro que seja remido por Cristo, eficazmente chamado, justificado, adotado, santificado e salvo. Isso está na Confissão de Fé de Westminster, capítulo 3, dos Eternos Decretos de Deus. Queridos, bênção sobremaneira, né? Muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade de compreender como que essa doutrina da eleição se encaixa na obra missionária. Mas a missão é de Deus. É essa certeza de que há eleitos de Deus em todos os povos, línguas, tribos, nações, que deve nos impelir, né, a nos dirigir, a empregar os melhores esforços da igreja para levar o evangelho da salvação, na certeza de que aqueles que devem ouvir, ouvirão. Então, isso é um animador da igreja na sua obra missionária, né? Então, lembrar que nós estamos dentro de um plano de Deus. Deus é o protagonista. Esse plano, essa missão não é minha. Eu não bolei esse negócio. Não foi uma igreja que bolou esse projeto. Não é algo de uma denominação. Meus amados, é algo na eternidade. E isso é maravilhoso demais se eu e você tivermos essa compreensão. Quando nós falamos de a missão de Deus ou a obra missionária de uma igreja comissionada, precisamos ter essa ideia muito maior, muito anterior a nós. Nós estamos sendo convidados por Deus a participar. É um privilégio, é uma honra e uma certeza de que Deus está no comando de todas as coisas. A igreja é comissionada por Deus. Quem é que pode ler? Uma outra pessoa agora? Para ler para mim esse slide. Bom dia, reverendo. Está me ouvindo? Estou sim. Bom dia. Bom dia. A igreja é comissionada por Deus. É importante que reconheçamos que, primariamente, a evangelização pessoal não se preocupa em testificar de nós mesmos, mas sim em testificar de Cristo. Não há nada de errado em relatarmos a nossa experiência cristã. Na realidade, é um bom meio de iniciar uma conversa com um amigo ou um parente não crente. É, porém, um mero preâmbulo para o evangelho. Os apóstolos e os mártires enfrentaram a morte não porque tinham experiência espiritual, nem porque os seus casamentos eram mais fortes e eles eram pessoas melhores nesta vida, mas por causa do seu testemunho de Cristo. Michael Orton. Joia. Então, essa frase, na verdade, é do Michael Orton. Eu peguei uma frase só, na verdade, eu dividi ela entre os comissionados por Deus. A igreja, então, a terceira verdade que eu trouxe lá naquele primeiro slide, é que a igreja é proclamadora de uma obra já realizada. Quem pode ler para mim esse slide, por favor? Pastor, bom dia. Bom dia. A igreja é proclamadora de uma obra já realizada. Nossos primos budistas, nossos vizinhos muçulmanos e os esgotados frequentadores de igreja precisam encontrar discípulos de Cristo que apontem para fora deles mesmos, testemunhando de Cristo como Salvador de pecadores, até mesmo cristãos como nós, ainda carentes da glória de Deus. É preciso apresentar a eles as boas novas, que são maiores do que todos os nossos pecados, inclusive os pecados de cristãos. Eles não precisam mais ver cristãos desfraudando suas vidas, como se nossas vidas fossem o evangelho, para depois nos ver cair. Eles precisam de mais cristãos apresentando Cristo como o evangelho, quando confessamos nossos pecados e recebemos a absolvição sacerdotal. Eles precisam encontrar-se com Maria Madalena,
que se assentou aos pés do nosso Senhor para festejar sua pessoa e obra, e depois se levantou para amar e servir seus próximos. Também uma outra frase aí do Michael Orton, e é interessante, queridos, que essa perspectiva, quando a gente fala assim, o evangelho é Jesus, e quando a gente ressalta essa questão, ela é muito importante para que a gente relembre de que o evangelho não sou eu nem você. Nós não estamos indo a campo para falar de nós mesmos. Nós não salvaremos ninguém, nós não redimiremos ninguém, nós não morremos na cruz e nem ressuscitamos. Quem fez esta obra foi Cristo Jesus. E Cristo Jesus, ele continua a salvar pecadores como eu e você. Jesus não busca pessoas perfeitas, a igreja não é perfeita, e mesmo assim a igreja, ela é do Senhor Jesus. Eu, quando falo isso, lembro da primeira carta de Paulo aos Coríntios, dentro daquela situação tão problemática daquela igreja, ainda assim Paulo a chama de igreja de Deus. Né? Então, é por causa de Deus que nós somos o que somos e não por causa de nós. Graças a Deus, né? Isso é bênção sobremaneira. Isso mostra a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Então, queridos, expondo essas 3 verdades aí, vamos conhecer o plano de Deus para a salvação dos seus eleitos. Eu quero dar uma breve passeada aqui com vocês para dar uma perspectiva um pouquinho maior nesse texto de Tito, capítulo 1, verso 1 a 4. É um texto que eu preguei ainda este ano, né, lá em janeiro, se não me engano, na EBD da Presbiteriana Nacional, da igreja, e é um texto que é muito caro ao meu coração. Eu quero mostrar para vocês ele mais uma vez. Quem pode ler para mim esse texto? Tito, capítulo 1, verso de 1 a 4. Bom dia, reverendo, eu posso. Eu leio o slide ou eu leio o texto? Ou o texto é o do slide? Do slide. Tá. Vamos conhecer o plano de Deus para a salvação dos seus eleitos. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, filho verdadeiro, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Meus queridos, que texto impressionante. É a introdução da carta de Paulo a Tito, e eu propositalmente destaquei 2 elementos aí nesse texto. Primeiro, esse prometeu, né, que para mim é fantástico nessa carta, porque diz que a esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, ele prometeu. Prometeu a quem? Né? Antes dos tempos eternos. Eu não estava lá, você não estava lá. A quem Deus prometeu a esperança da vida eterna? E aí nós vamos lembrar exatamente de que, embora eu e você não estivéssemos lá, estava o nosso representante, o Filho de Deus, Jesus Cristo. O Pai prometeu a Jesus um povo. O Pai prometeu a Jesus uma noiva, uma igreja, antes dos tempos eternos. Então, Paulo tinha essa perspectiva maravilhosa, queridos. E o mais fantástico, quando você percebe, então, que Deus tem uma missão para resgatar esta noiva, para resgatar estes eleitos, para resgatar esses que são objetos da esperança da vida eterna. E isso foi feito em cima de uma promessa do Pai ao Filho, por meio do poder do Espírito Santo, isso tudo antes dos tempos eternos. Então, o que Paulo percebe? Que nos tempos devidos, isto é, Deus organizou então a história humana para que esta promessa de vida eterna se revelasse. Então nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento em tempos devidos. E aí ele manifestou de maneira especial, Paulo tinha essa consciência, lógico, guiada pelo Espírito Santo, de que Deus agora, neste tempo de Paulo, manifestou a sua palavra. Meus amados,
Então, existe um tempo, uma plenitude dos tempos, que é o Novo Testamento, que é o momento em que a igreja ela inicia e avança sobre todos os povos. É interessante observar a missão dessa perspectiva que eu estou trazendo para vocês hoje. Por quê? Porque o que nós estamos, na verdade, falando, e lembra, eu deixei lá o livro do Cássio para vocês, hein? Deixei lá, espero que todos tenham pegado. Eu coloquei ele numa sacolinha, falando sobre as alianças de Deus com os homens. Eu quero que você rememore de que a nossa escola bíblica dominical, de uma maneira muito especial, ela é feita debaixo da nossa teologia, né? Ela é uma escola bíblica dominical confessional. Então, nós estamos debaixo de uma teologia, a teologia da aliança, e mostrando para você como que as coisas, nos seus tempos devidos, não foi isso que Paulo escreveu? Os tempos devidos, Deus foi revelando esta missão que é dele na história humana, progressivamente. Então, cada tempo na sua organização, de acordo com o plano de Deus. Deus primeiro apresentou uma aliança de obras, lá em Gênesis 2, 16, 17, que nós conhecemos. Isto é, olha, se você comer, você certamente morrerá. Se você não comer, você não morrerá. Era uma aliança de obras, era um pacto que Deus estava revelando a Adão e a Eva também, né, para que eles conhecessem que a relação deles com Deus se daria por meio de uma aliança. Mas os nossos pais quebraram esta aliança. E lá em Gênesis 3, você sabe que pela primeira vez Deus então vai apresentando a pessoa de Jesus. Eis que virá aquele que pisará a cabeça da serpente. Então, a aliança das obras, ali de Gênesis 2, versos 16 e 17, fazia parte de uma aliança maior, que é a aliança da graça, onde Deus, na verdade, quer ser glorificado mediante o seu Filho Jesus Cristo. E então, lá em Gênesis 6, pela primeira vez, lá com Noé, aparece na Bíblia a palavra aliança, que Deus vai começar a desenvolvê-la por todo o Antigo Testamento, até que Jesus, lá na ceia, diga: este é o meu corpo, este é o sangue da nova e eterna aliança. Queridos, então existe uma única aliança, uma aliança da graça, que foi manifestada ao homem progressivamente em várias alianças. O mais importante para mim e para você, em termos de grande comissão, em termos de grande mandamento, é que nós estamos levando Jesus Cristo, que é aquele que, dentro desse plano do Pai, foi estabelecido como o único meio pelo qual podemos trazer pessoas de todas as línguas, povos, raças, nações, para dentro da aliança da graça. Esta é a grande comissão. Bênção sobremaneira. E eu queria relembrar para vocês um texto famosíssimo, porque ele, bem compreendido, vai mostrar para mim esses tempos devidos, essa organização de Deus na revelação da missão que lhe pertence. Quem pode ler para mim, por favor, o slide que está aí? Gênesis 12, 1 a 3. Eu posso ler. Bom dia, pastor. Bom dia. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, de 1 a 3. Bênção. Então, nos tempos devidos, naquele tempo, que é o tempo anterior a Paulo, um outro tempo, Deus então começa a formar uma nação. Para quê? Para que tudo aquilo que ele fizesse no meio daquela nação resplandecesse a sua luz e a sua glória, para que as demais nações fossem atraídas àquele Deus que se manifestava no seio daquele povo, que era o povo de Israel. Queridos, isso é muito importante para que a gente possa entender o quadro inteiro, né? Antigo e Novo Testamento, como que a missão de Deus ela se expande
e ela é organizada pelo próprio Deus de uma maneira propícia, cada coisa no seu tempo devido, conforme lemos lá Paulo escrevendo para Tito. E é muito comum, né? Eu achei esse slide na internet, achei ele bem propício, porque ele é visual nisso que nós estamos tratando. No Antigo Testamento, a missão centrípeta, isto é, os povos seriam atraídos para o centro, por aquilo que Deus está fazendo no meio de Israel, o povo de Deus. Mas no Novo Testamento há uma mudança. Por isso que nós estamos dizendo que a grande comissão ela é algo novo. Porque até na economia dessa missão de Deus, a coisa era tratada, ou foi tratada de um modo diferente. Se no Antigo Testamento os povos eram atraídos, se a rainha de Sabá foi a Israel, se os povos, lógico que havia uma ou outra exceção aqui, já como anúncios daquilo que Deus queria no Novo Testamento, mas a grosso modo o que Deus estava fazendo em Israel era para atrair os povos. Só que o que Deus está fazendo na igreja é para levá-la a outros povos, a partir da Judéia, Samaria, até os confins da terra. E aí, nesse sentido, para ficar mais claro para você, eu queria que alguém lesse para nós o primeiro texto, Marcos 7, 24. Quem pode ler para mim, por favor? Eu posso, reverendo. A mulher cirofenícia, levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que lhe expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro se fartarem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Que texto, não é, queridos? Impressionante. E esse texto, e agora fica mais claro para mim e para você, se nós entendemos tudo isso, o que estamos falando aqui. A gente não pode esquecer que até Atos, capítulo 2, tudo que está acontecendo no chamado Novo Testamento, na verdade, está debaixo ainda da antiga aliança, do Antigo Testamento. Então, essa missão centrípeta, ela está agora começando a transição dela. Por isso, Jesus se refere a ela dessa maneira. Eu não posso tirar a comida da mesa do povo de Deus, dos israelitas, e oferecer para você que é estrangeira. Veja, nós estamos num momento de transição. Não é à toa que aqui também Jesus vai contar tantas parábolas falando de que o tempo do povo de Deus passou. Não é? Então, isso é bem interessante. Isso torna para nós mais claro esse momento em que Deus agora está iniciando um novo tempo devido. Quem pode ler para mim, por favor, Mateus 15, 24? Eu posso, pastor Marilena. Tá, joia, querida. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja, por que Jesus, em determinados momentos, no chamado Novo Testamento, ainda se refere desta maneira? Porque lembra, a igreja irá ser inaugurada em Atos 2 com a descida do Espírito Santo. Em todos os 4 evangelhos, nós estamos numa preparação da igreja. Jesus está preparando os apóstolos, aqueles que serão os baluartes, as colunas da igreja. Nós estamos num período de transição. Então, estamos saindo de um momento para um novo momento, de um tempo devido para um outro tempo devido, que na mente de Paulo é muito claro. Tá? E aí, mais uma terceira pessoa, por favor, leia para mim Efésios, capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. Quem lerá? Posso ler, reverendo?
Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo a revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa, em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Amados, que texto, que carta. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta assombrosa, eterna. Lembra como começa Efésios, capítulo 1? O negócio começa na eternidade. É algo assim emocionante, principalmente para o contexto aqui do que eu estou querendo compartilhar com vocês, né? Que estamos mergulhados nessa missão de Deus e que agora, no tempo da igreja, no tempo devido, como Paulo colocou lá para Tito, e agora ele esclarece de maneira ainda melhor na carta aos Efésios, meus amados, a missão não é para o povo de Israel. A missão não é para ficar circunscrita a um estado político determinado. Eis que uma nova era, eis que um novo tempo, a igreja agora, ela segue adiante, ela fará discípulos de todas as nações. E o grande mistério revelado de maneira inequívoca para Paulo, de maneira clara, óbvia, agora escancarada no Novo Testamento, por causa da cruz de Cristo, é que esta salvação não pertence só ao povo judeu. Este Deus da salvação não é um Deus tribal, um Deus judaico, um Deus hebraico, um Deus circunscrito e limitado. Toda essa imensa missão de Deus, toda essa imensa esse imenso projeto, plano de Deus, é para os gentios. E o grande mistério é que esses gentios, junto com os judeus, isto é, eu e você, não é verdade? Eu e você somos gentios. Eu e você agora somos um na igreja. Eis que na cruz de Cristo, Jesus não apenas rasgou o véu que nos separava de Cristo, de Deus, o que é que Paulo diz lá em Efésios? Que na cruz de Cristo o véu foi rasgado. Isto é, agora eu tenho livre acesso a Deus. Mas não foi só isso, queridos. Paulo usa uma outra metáfora interessantíssima, que na cruz de Cristo, o muro da separação caiu ao chão. Lá no templo judaico, lá no templo em Jerusalém, os gentios ficavam separados dos judeus por meio de uma parede, por meio de um muro. Na cruz de Cristo, não ficou pedra sobre pedra. Agora, todos, judeus e gentios, têm livre acesso a Deus por meio do mistério revelado. Mas quem é que vai conhecer se eu e você não formos pregar? Quem é que vai saber deste mistério, que essa palavra de salvação agora se estende até os confins da terra? Esta é a grande comissão, esta é a grande novidade, este é o grande mistério revelado. Bênção sobremaneira. Que texto maravilhoso, queridos. Eu quero ler aqui para vocês o que está aqui, que é uma frase do Kevin DeYoung. A igreja é enviada ao mundo para testemunhar de Jesus, por proclamar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Esta é a nossa chamada, única e central. Cabe aqui dizer ou relembrar que o grande mandamento é algo que está dentro de todo ser humano. Porque nós fomos criados, todos os seres humanos, à imagem e semelhança de Deus. Por causa dessa imagem, a dignidade, os direitos humanos, eles são baseados na sacralidade de toda a vida humana. Então, todo ser humano, crente ou descrente, ele é chamado
a amar o seu próximo, a servir o seu próximo, ao seu próximo. Então, esta lei do amor, como Jesus resumiu toda a lei, essa lei do amor é a que nos julgará a todos, crentes e descrentes. Agora, a grande comissão é algo somente da igreja, é algo novo, é algo que faz parte da natureza da igreja, conforme nós vimos nas últimas aulas. E para reforçar, querida, essa ideia de nós lermos a Bíblia dentro de um escopo, não existe o Deus do Antigo Testamento não tem nada a ver com o Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é ira, o Deus do Novo Testamento é amor. A aliança do Antigo Testamento não tem nada a ver com a aliança do Novo Testamento. A gente tem uma mania infeliz de fazer uma separação, mas na nossa fé reformada nós sabemos que existe uma única e mesma missão sendo revelada por Deus, uma missão que é dele, de Gênesis a Apocalipse. E ela, de uma maneira didática, pode ser dividida em 4 blocos: criação, queda, redenção e consumação. Na criação, nós vemos que Deus é rei e criador de todas as coisas. Deus criou todo ser humano à sua imagem e semelhança. Nós vemos que um dos mandatos, o mandato cultural, né, uma das aulas passadas, está alencado, né, exatamente, está ali alicerçado, ancorado exatamente na imagem de Deus em nós, na imago Dei, que mesmo com o pecado, ela ainda está ali em forma de estilhaço. Por isso Jesus vira no Novo Testamento e diz assim: se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, isto é, mesmo eu e você sendo pecadores, mesmo qualquer ser humano sendo pecador, sendo mau, consegue produzir boas obras? Por que será? A Bíblia dá a resposta, né? Nós conversamos sobre isso. O segundo bloco, a queda. O pecado corrompeu em toda a extensão o ser humano, razão, emoção, vontade, mas não destruiu completamente a imagem de Deus em nós. Redenção. Deus tem um plano para a salvação dos pecadores. Jesus. No Antigo Testamento, mediante a fé na vinda do Messias. No Novo Testamento, mediante a fé na vinda já realizada do Messias. Mas uma coisa importantíssima que você não podemos esquecer é que essa nossa caminhada, ela está apontada. Ela tem um fim, que na verdade não é um fim, mas é um início, que é a consumação. Deus irá julgar todos os povos. Em Cristo Jesus, novos céus e nova terra serão restaurados. Bênção sobremaneira. E aí Pastor, eu pergunto a você. Pode falar, querida. Eu tenho uma pergunta. Sim, querida. Nesse quer fazer agora? texto da criação. Sim. Eu ouvi outro dia de uma pregação lá da primeira igreja batista de Londrina que com Adão e Eva, Deus teve uma relação de entre criador e criatura. Sim. Depois que entrou o pecado, que nós fomos adotados por Deus, e esse resquício de Deus que você falou permaneceu, e agora nós temos o DNA de Deus e somos co-herdeiros com Jesus. Você acha que isso procede? Então, dentro da fé reformada, Deus apresentou uma aliança de obras, nós quebramos, então nós nos tornamos de criatura de Deus para rebeldes. Né? Rebeldes. Nós só podemos voltar à condição de adotados por meio de Jesus Cristo, por meio da pregação do Evangelho e da aceitação dessa salvação em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, nós somos readotados. Fora de Cristo Jesus, por causa desse pecado dos nossos primeiros pais, nós somos tidos como filhos da ira de Deus. Nós somos merecedores da ira de Deus. Então, a gente tem, às vezes, que tomar um certo cuidado com a maneira como nós colocamos as coisas, para que elas sejam mais bíblicas possíveis, né? Para não passar um entendimento de que, depois do pecado, nós simplesmente temos o DNA de Deus e isto nos adotaria
por si só? Não. A adoção, ela só é possível por meio unicamente de Jesus Cristo. Enquanto não adotados, somos Pastor sumiu aqui para mim. Para mim também. É só um minuto, eu vou ver se ele reconecta aqui, gente. Obrigada. Soninha, deu certo? Sim, já foi entregue. Obrigada, querida. Você é uma bênção na minha vida. Na verdade, Jairo entregou. Ah, olha, o Jair é uma bênção na minha vida. A minha também. Vocês são, Amém. todos vocês. Ai, tô com uma saudade dos meus meninos. Eu tô com saudade da Hanna, da Rebeca. Bruno, que saudade da Rebeca. Manda um beijo para ela. Fala que foi a sogra dela que mandou. Opa, olha eu de novo aí, gente. Voltei. Amém. Deixa eu desligar aqui o meu vídeo, né, para poder voltar a compartilhar com vocês. Vou desligar o meu vídeo para ver se não interrompe. Plenamente respondido, viu, pastor? Joia, querida. Pensam sobremaneira. Sobremaneira. Queridos, e aí eu volto nesse slide aí, que é um slide que já tinha posto num outro momento, né? Lembra, né, qual é o cerne aí do Michael Horton, né? E eu espero que a gente tenha conseguido, até aqui, deixar essas questões mais claras, né? O grande desafio dele é mostrar qual é o papel da grande comissão e do grande mandamento nessa grande caminhada que nós temos da igreja, tá certo? Eu quero agora passar para o próximo slide. Mostrar aqui para vocês este slide, porque esse slide, queridos, ele reforça agora tudo o que nós falamos nas últimas aulas sobre a questão da grande comissão, então, ser algo coletivo, da família da fé. Presbíteros, diáconos, eu, você, todos estamos envolvidos nisso. Cada um de nós exercendo o grande mandamento, porque, na verdade, queridos, de fato, de verdade, o grande mandamento só é possível cumprir a lei aquele que foi regenerado em Cristo. Não é verdade? Porque toda boa obra, ela é boa no sentido horizontal, tá? Mas no sentido vertical da nossa relação com Deus, ela não serve para a nossa salvação e nem para a nossa santificação. Agora, uma vez em Cristo Jesus, nós podemos cumprir amorosamente a lei, porque nós temos uma outra relação agora com a lei. A lei não mais nos condena. Agora, na verdade, a lei, ela nos apontou para Cristo a necessidade de um Salvador, e agora, em Cristo Jesus, eu posso realizar a lei. A igreja pode, de fato, exercer o grande mandamento e a grande comissão. Dentro do ambiente da grande comissão, eu e você não podemos esquecer que a grande comissão, de fato, ela é algo coletivo de toda a igreja. Veja só esse slide aqui. Ministério da Palavra e Sacramentos. Por que nós vamos à igreja? O que nós estamos fazendo hoje aqui no domingo, né? Não é nos alimentar, não é entrarmos nessa nossa comunhão dos santos, aprendendo as disciplinas, entendendo o cuidado diaconal, aquilo que os nossos presbíteros e diáconos ensinam para nós,
para que então nós possamos voltar de segunda a sábado, sermos lançados aí no mundo, seja aqui em Brasília, seja em Goiás, seja na região centro-oeste, seja no Brasil, seja no mundo. Não é para isso que nós somos agora, uma vez instrumentalizados dentro da igreja, ensinados dentro da igreja. Não é a própria igreja que nos lança no campo, no trabalho, na escola, onde quer que você vá, servindo na sua família e ao próximo, com seus dons, com seus talentos, pregando o evangelho, anunciando ao Senhor Jesus. Queridos, esta é a grande comissão. Por fim, eu queria deixar um livro que a nossa aula, ela também foi feita, assim, em cima de 2 livros, né? A Grande Comissão, do Michael Orton, e esse, Qual a Missão da Igreja, do Kevin DeYoung e do Greg Gilbert aí, né? Queridos, se você quer se aprofundar em tudo que nós temos conversado, eu queria que você lesse esse livro, Qual a Missão da Igreja. Tem muitos assuntos assim, espinhosos, difíceis na nossa geração hoje, e esse livro do Kevin DeYoung vem trazer à tona e corrigir algumas interpretações equivocadas sobre a Grande Comissão. Tá? E eu indico realmente esse livro, porque eu, como disse lá na primeira aula, eu falei para vocês, né? Existem muitos livros sobre a Grande Comissão, existem muitos livros sobre vida missionária, etc e tal, mas que a gente deve ler com cuidado, porque nem todos os autores são reformados, nem todos os autores coadunam com a teologia do pacto, da aliança. Por isso que há algumas diferenças que nós vamos notar, né? Há muitos, por exemplo, arminianos escrevendo nessa área, e é óbvio que isso vai levar a gente a uma direção. Então, todo cuidado, todo zelo é pouco, não é verdade? Então, eu quero indicar para vocês Qual a Missão da Igreja, do Kevin DeYoung, da editora Fiel. Lembrando que a busca de uma bibliografia coerente com a teologia da aliança, a Confissão de Fé de Westminster e o calvinismo é fundamental para mim e para você nestes tempos tão difíceis, nestes tempos tão confusos. E esse segundo livro aí é o último e-book que eu lancei, e eu pedi para o Márcio para ele colocar no grupo, cada um de vocês receberem um texto que eu queria que você depois lesse em casa, que é o texto que dá nome à aula de hoje. Deixa eu colocar meu vídeo aqui de novo para aparecer, que é o texto que dá nome à nossa aula de hoje, a Igreja Total, né? Então, essa igreja que abarca judeus e gentios, que avança sobre pessoas de todas as classes sociais e de todas as etnias, né? Eu entrei, já estava começado aqui, eu queria só ver a confirmação se o Márcio está aqui com a gente agora. Márcio Dionísio, está ali. Isso, vai ouvir ali o... Bom dia a todos, pastor. Estou presente sim, estou compartilhando um arquivo com o Evaldo, porque como ele tem co-host, ele pode colocar no grupo. Bênção, querido. Okay? Obrigado, tá? E agora ele vai compartilhar com todos. Bom dia a todos, obrigado, pastor. Eu que agradeço, Márcio, querido. Gente, então vocês vão receber esse PDF. Eu queria que você, durante essa semana, a gente não tem aula no próximo domingo, lesse. Porque esse texto, que é um texto presente nesse e-book que eu mostrei para vocês, é um texto que eu acredito que amarra praticamente todos os temas que nós estamos conversando nestes meses que estivemos juntos, que estamos juntos, tá? Essa é a intenção. Eu quero que depois você leia com calma. Amados, nós temos... Está na Amazon. O e-book meu lá está na Amazon, tá? Nós temos aí agora um tempo final e eu gostaria que você se sentisse à vontade para compartilhar, fazer perguntas. Estamos aqui. Não esqueçam de avaliar a aula, hein? Aproveitar aqui e falar isso. Alguma pergunta, queridos?
Alguma dúvida? Algum comentário? Esse arquivo, pastor, vai vir como para a gente? Esse arquivo desse texto? O Evaldo deve colocar agora aí para vocês no nosso chat, não é, Evaldo? Sim, Fábio, eu estou tentando, eu vou esperar o Márcio me mandar. Márcio, evaldo.mateus.gmail.com. Tá? Já foi enviado, presbítero. Tá, deixa eu ver aqui. Já está no e-mail do senhor. Beleza. E aí a gente joga para o chat. Lembra de pegar antes de fechar, né? Como que é, Sônia? Via e-mail. Se vocês quiserem passar o e-mail pelo chat, eu mando para vocês por e-mail. Tá? É melhor, eu acho. Pode passar no e-mail para mim, digitando no site, no chat, e aí eu vou copiando e vou mandando para vocês, por gentileza, que fica mais fácil. Ah, bárbaro, ótimo. Benção sobremaneira. Lembrando que tudo que coloca no chat, a hora que a gente desligar a sala, perde tudo, pois né? Perde. Então, vão jogando aí os e-mails, e aí o Evaldo vai copiando, só para depois, quando você sair, não perder. Queridos, alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Não, pastor, eu já fiquei muito alegre com tudo que eu vi. Bênção sobremaneira. Queridos, um carinho enorme estar aqui com vocês. Né? Carinho enorme mesmo, porque é um assunto tão maravilhoso, não é? É um assunto tão... Pastor Fábio. Fala, querida Sônia. Essa questão, eu acho assim, não é uma dúvida, né? Mas eu acredito que a gente ouve muito com relação à questão da eleição, né? Por que eu fui eleito, o meu parente não? Por que eu fui eleito, meu irmão não? É muito complicado, às vezes, lidar com isso, né? Verdade. E você só ouve, não, você foi porque você foi, seu irmão não foi, né? Seu parente não foi. Quando você vê um ente querido seu partindo, mesmo tendo ouvido a palavra, mesmo conhecendo o Evangelho, e você sabe que ele não se rendeu a Cristo, queria que você comentasse sobre essa questão da eleição um pouco mais. Olha, uma coisa que eu acho maravilhosa, Sônia, de a gente perceber, é que esse seu sentimento foi compartilhado por Paulo lá em Romanos, né, capítulo 9, 10, porque olha só que loucura que Paulo fala. Olha, eu queria que os meus patrícios entendessem esse evangelho. Lembra disso? Aí ele vira e fala assim, olha, se possível fosse, eu negaria a minha própria salvação se isso beneficiasse a eles. É então, verdade. Veja que isso é uma realidade dentro dos nossos corações e isso, na verdade, também nos motiva a evangelizá-los, porque enquanto há vida, há esperança. Graças a Deus, nós não conhecemos quem são os eleitos, né? Então, enquanto há vida, há esperança. E mesmo assim, queridos, só Deus sabe. Vocês sabem que eu perdi minha irmã, né? Tem a minha irmã que está viva, que é a Janine, que é a mãe do Chicão, que vocês conhecem, né? O pastor Francisco Lamunier. Mas eu tinha uma irmã mais velha, que é a Viviane. E Viviane, no último ano de vida dela, eu fui diariamente, por muitos meses, à casa dela, pregando o evangelho. Minha irmã tinha problema com alcoolismo, e isso é que destruiu a vida dela durante muitos anos. Mas naquele último ano eu fui, preguei diariamente a ela. Ela aceitou o Senhor Jesus ali, ela entendeu, compreendeu o plano da salvação, mas ela ainda estava engatinhando aquela situação toda. Então, muitas vezes ela vinha, ia, e ficava na nossa cabeça aquela dúvida, será que sim? Será que não? Mas, naqueles últimos momentos de vida dela, eu, pela fé, porque a salvação, queridos, é sempre pela fé, não é verdade? É sempre pela fé. Pela fé, naquela madrugada, porque foi uma noite de Natal, nós ficamos juntos com ela naquela noite de Natal, comemorando o Natal, até as 3 da madrugada. Às 6 da manhã, meu cunhado liga para minha casa dizendo, Fábio, sua irmã acabou de morrer, faleceu.
E eu fico imaginando os últimos momentos de Viviane e pensando que, pela graça, e sempre pela graça, tudo aquilo que foi semeado, quem sabe ela não se agarrou naqueles momentos finais, na solidão do quarto, tendo somente Deus por testemunho. Quem sabe eu não a encontrarei lá. Queridos, nós somos movidos pela fé. E Deus vai nos surpreender no céu. A salvação é só por meio de Jesus Cristo. Semeie. Semeie. Semeie, porque o Espírito Santo vai nos surpreender, porque Ele é quem vai invadir o coração dessas pessoas, até quem sabe nos seus momentos finais, como fez com o ladrão ali ao lado de Jesus. Amém? Queridos, todos mandaram seus e-mails? Joinha? Sim! Olha, quero que você leia esse texto, são 2, 3 folhinhas apenas. Quero que você leia com muito amor, com muito carinho, porque foi um texto escrito pensando realmente em missão, na grande comissão, e pensando em tudo isso que nós estamos conversando, em que nós estamos mergulhados como igreja. Tá? Eu quero que Deus ministre aí realmente, continue a falar conosco nesses próximos dias. Queridos, podemos encerrar então? Perguntei se vocês tinham perguntas. Vocês já fizeram as perguntas. E só para a gente não avançar com o tempo, porque daqui a pouco vão dizer assim, acaba a aula. Queridos, vamos orar então? Vamos agradecer a Deus. Vou pedir para o Bruninho. Bruninho, querido, saudade de vocês. E eu queria que você orasse então para nós, para que a gente pudesse encerrar essa manhã de hoje. Seu microfone está sem som. E não vai dar, né? Está sem som, Bruninho. Então, tranquilo. Eu vou pedir, então, eu vi ali aparecer o Pedro. Pedro, querido, você pode orar para nós? Eu, Fábio? Isso! Pedro Paiva. Posso orar para vocês, com vocês. Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, porque por meio da tua palavra, mais uma vez, o Senhor falou para nós também, por meio dessa aula, não só por meio do culto mais cedo, mas também por meio dessa aula. E o Senhor nos ajudou a entender, meu Deus, que existe só uma aliança, só uma missão, Pai, desde o princípio, desde a eternidade, meu Deus, até hoje. E o Senhor tendo nos enxertado, Pai, nessa aliança, Pai, nos convida também a sermos partícipes dela, Pai, participar, trabalhando, Pai, nela, para que também outros possam vir a ser enxertados, Pai, nessa aliança. Nós te agradecemos por isso, Pai, te pedimos que o Senhor nos dê essa graça, Pai, da parte do Senhor, de não só fazermos parte da aliança, mas também de sermos bem-aventurados, sermos felizes, meu Deus, em testemunhar, Pai, dessa aliança a outras pessoas, Pai. Que o Senhor possa realmente nos fazer frutíferos, Senhor, para louvor da tua glória. É o que eu te peço, Pai, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Queridos, Deus